Em nome de Jesus, aos nossos corações, Senhor, fale e usa-nos como instrumento do Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor. Texto de Jonas, que se encontra no capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, né? Ali ele vai dar, o texto vai orientar dizendo que os pecados do Ninivitas chegou até, né, o Senhor, e por isso ele estava chamando a atenção de Jonas para isso. Mas vamos lá, se eu fosse dar um tema a esse livro, seria o tema de o seu passado, quando o passado condena. Quando o passado condena. Só que às vezes a gente vai falar sobre o passado condena e lança sempre na questão do pejorativo, né? Sempre na questão do pejorativo. E a gente fica muito preocupado com isso. O livro de Jonas é um livro assim fascinante e indispensável para todos nós cristãos e quem mergulha nessa jornada de ouvir aí o livro de Jonas, de aprender sobre ele. Jonas é um livro autobiográfico, né? Ao abrirmos e lermos esse diário do profeta escrito em terceira pessoa, narrando o período que ele viveu fugindo de Deus, né? Então, um livro biográfico, mas é um livro também teocêntrico. O que é um livro teocêntrico? É que Deus tem sempre falado ali no livro de Jonas e não tem objetivo em dar crédito ao homem, né? O livro de Jonas não é sobre Jonas e também não é sobre o grande peixe e nem sobre os ninivitas ou a família, o povo de Nínive, né? O livro é teocêntrico porque nele revela o caráter e a doutrina de Deus, né? O qual ganha vida ali. Esse livro de Jonas também é um livro missionário. Por que é um livro missionário? Porque o texto fala do envolvimento de um missionário, né? Cristão, ou seja, e chama, na verdade, a sua igreja à obediência e a ser lançado para fora, tanto além do mar, quanto, né, na vida terrena aí, qual todos nós precisamos pregar. Prega tanto para os que estão embarcados, quanto os que estão em terra. O livro de Jonas também é para nos ensinar a ser como Paulo nos ensinou, ou ensinou a igreja de Filipenses, de Filipe, né? E olha o que ele diz em Filipenses capítulo 2, versos 14 e 16. Façamos tudo sem queixas, nem discussões, para que venhamos a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Retendo firmemente a palavra de Deus, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corroído nem me esforçado inutilmente. Então, é um texto que vai falar de um povo que está em uma terra corrompida e que precisa mudar o contexto. Agora, o capítulo 1 de Jonas vai falar sobre Jonas correndo de Deus. Jonas recebe um chamado de Deus, ele recusa esse chamado, a cumprir esse chamado de forma, sabe, do jeito dele. Então, ele se recusa a cumprir e corre da inescapável presença de Deus. Segunda coisa é que Jonas, no capítulo 2, correndo para Deus. Você vê Jonas correndo agora para Deus. No capítulo 2, Jonas é engolido pelo grande peixe e lá dentro, durante 3 dias e 3 noites, ele reflete, arrepende-se e ora. Jonas corre de volta para Deus. A terceira coisa que nós aprendemos aqui no livro de Jonas é que capítulo 3 é correndo com Deus. Primeiro, ele corre de Deus. Segundo, ele corre para Deus. E terceiro, é correndo com Deus, é caminhando com Deus. No capítulo 3, você vê, ele recebe uma segunda chance de Deus, né? E aí ele começa a caminhar com Deus. No capítulo 4, ele corre, ou é correndo à frente de Deus. Olha o Jonas.
Jonas, de novo, ele entra numa petulância, né? Ele entende viver um arrependimento com Deus, mas depois cai nas mesmas misérias dele, né? Em vez de alegrar com a conversão dos ninivitas, ele se irrita com o avivamento trazido por Deus àquela nação, né? E aí Jonas faz uma objeção e revela que ele, na verdade, não entendeu o propósito do Senhor para aquela nação. Então ele se acha à frente de Deus mais uma vez. Agora, quando o passado de alguém os condena, quando o passado condena. E aí a gente pode pegar aqui a expressão do próprio Jonas, quando que isso acontece? Quando que o passado condena? Sobre a graça triunfando ao pecado, resolução de amor triunfando a relutância egoísta de Jonas. Aprendemos no capítulo 4 de Jonas que, por hora, eu quero chamar a sua atenção para mim e outrora para Jonas, outrora para o povo de Nínive. Ou seja, o meu passado, ele diz muito sobre mim, né? Diz muito sobre a minha vida. O nome de Jonas, na verdade, aparece pela primeira vez no livro de Reis. Por quê? Lá era uma história do rei Amazias e etc, que estava envolvido lá. E ele estava para ser liberto lá, visto que ele recebeu uma bênção, que é através da mão, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. E ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Você pode dar uma lida nesse texto, lá para o lado de 2 Reis, capítulo 14, 23, 27. O nome de Jonas aparece ali. Agora, por que o passado de Jonas o condena? Porque Jonas tinha uma responsabilidade. O passado de Jonas o condena porque ele tinha alguns motivos. Qual era? A responsabilidade de ser chamado profeta de Deus. Então, todo profeta de Deus, ele tem uma responsabilidade nesse tempo. Lembramos lá de Amós, capítulo 7, verso 8, olha o que diz. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então, um dos passados, o qual eu disse que nós temos muitas das vezes uma fala de que o nosso passado nos condena, a gente só olha para o pejorativo. E o nosso passado também nos condena, nos chama a atenção, porque Jonas tem uma responsabilidade de ser profeta de Deus. Você talvez é um profeta de Deus, mas tem deixado algumas negligências, né? Precisa abrir o coração de novo para Deus. Segundo, o privilégio de ter sido treinado na escola de profetas. Além do privilégio de ter sido contemporâneo de Amós, de Oséias, Jonas foi treinado na escola de profeta dos dias de Elias. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 2, 13, 5, 7, 15, né? Você pode ver aí. De onde o próprio Eliseu saiu. Ele foi envolvido com homens, com privilégios de homens. Tem até uma lenda judaica que dizia, antiga, que afirmava que Jonas era o filho da viúva de Serepta. Lembra daquela história lá que ele, 1 Reis 17, do 7 a 24, que o profeta Eliseu lá ressuscitou aquela criança? Surgia uma história lá entre os judeus. Não é bíblica, né? Mas surgiu lá uma história mais ou menos assim. O passado nos condena quando recebemos, a gente precisa entender isso, não o passado agora de Jonas, mas o nosso. O passado nos condena quando recebemos a graça e não repartimos. Israel de Jonas, nos dias de Jeroboão, vivia no pecado dos seus antepassados, mas mesmo assim o Senhor agiu com graça. Israel recebeu a graça para vencer os assírios, reconquistando parte das terras. Mas, isso nos mostra que a graça tem que ser distribuída para todos. Então a graça precisa ser para todos. Segunda coisa que o passado nos condena quando somos tão capacitados e não nos dedicamos à obra. O passado nos condena. Olha a história de Jonas. Jonas foi treinado
né, no que havia de melhor em seus dias. Foi contemporâneo de grandes homens de Deus, mas se recusou, né, a se dedicar à melhor maneira, dando o seu melhor em Nínive. Ele, na verdade, negligenciou, ou seja, a salvação dos ninivitas. Então, o passado dele os condenava, porque sabendo que ele era um bom homem de Deus, tinha dons e talentos, tinha habilidades físicas e intelectuais, mas ele se enrolou no meio do caminho. O passado nos condena quando fomos chamados e agora relutamos e fugimos. Nós precisamos ser fiel sobre a nossa missão que nós recebemos. Essa palavra é para você, talvez seja para mim também. Nós precisamos ter essa fidelidade nas nossas missões, porque nós não fomos chamados por homens qualquer, nós somos chamados por Deus. Se Deus fizesse a mesma pergunta, trocasse o nome seu por Jonas e dissesse: Jonas, Jonas, quem te viu, quem te vê? Será que Deus nos vê dessa forma? Dizendo: quanto tempo eu te vi assim? Quanto tempo eu te via caminhando na fé? Quanto tempo eu te via vivendo ao meu lado? Será que Deus te perguntasse o seu passado, te condenaria? Não é que Deus tem prazer no teu passado, mas é porque o teu passado, você foi treinado, foi orientado para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, e às vezes você quer viver uma vida do seu jeito. Não que Deus tem prazer no teu passado, erroneamente, mas porque Ele quer ter prazer em você voltar de novo ao primeiro amor. O seu passado te condena? Você reparte a graça que você recebeu? Você se dedica com a capacidade que Deus te deu? Você tem permanecido na fé que um dia alegrou os seus pais, alegrou a sua família, alegrou você, alegrou os seus irmãos, alegrou aqueles que estavam perto de você? Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 e 11, diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dedique-se à oração, sobretudo, ame-se uns sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória ou o poder para todo sempre. Amém. Essa é a vontade de Deus, que você seja dedicado a Ele, que você abra o coração para Ele, que você viva o melhor com Ele. Às vezes nós ficamos, sabe, cheios de não me toque, cheios de, como diz o ditado popular, mimimi, tipo comportamento de Jonas, querendo ir para um lado e Deus dizendo: você tem que vir para o outro, querendo fazer uma coisa que Deus não mandou e Deus dizendo: vai para outro. Nós precisamos abrir o coração e, desculpa a expressão, ter vergonha na cara e voltar a fazer a obra de Deus com amor, com dedicação, para que os nossos passados, o meu passado, não me condene com tantas outras coisas. Não no pejorativo, mas sabendo que quem caminhou na fé, tem uma música que diz: quem já pisou no lugar santo, em outro lugar não sabe viver. Mas tem gente que vive como um filho pródigo, trabalhando com os porcos, comendo coisas de porcos, comendo comida de porcos, e só vai acreditar no que é real quando olhar para o seu passado e dizer que tinha privilégios na casa de Deus, tinha privilégio com Deus, e jogou tudo para viver uma vida resoluta, uma vida qualquer. O desejo de Deus é que você retorne para a casa dele, tenha um compromisso com ele. E você que já permaneça, exerça com fidelidade a graça, o amor de Deus e se dedique mais à casa de Deus e à obra de Deus. Não perca o privilégio de servir ao Senhor. Busca Ele enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. E deixe o ímpio os seus maus caminhos. Deus te abençoe. Forte abraço. Uma noite abençoada. Um dia abençoado. Uma tarde abençoada. Beijo para você. Eterno Deus abençoe nossos queridos irmãos e use a vida deles para a honra e glória do teu nome.
Então queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, queria te convidar para estar ali na Igreja Batista, no Coronel Leôncio. Deus abençoe, tá bom? E faça parte ali conosco aos domingos e às quartas-feiras. Deus te abençoe. Até.